Catástrofes naturais. As maneiras que a Terra tem para eliminar o que ela tem de ruim. Vem comigo se você quer ver as previsões feitas por cientistas de catástrofes naturais nos próximos 50 anos. O nosso primeiro da lista são as ondas de calor prolongadas e intensas. No corpo humano, isso teria efeitos catastróficos. Ondas de calor prolongadas poderiam causar desidratação, mesmo bebendo muita água. Também causaria sobrecarga do coração, desmaios, tontura e até mesmo confusão mental. Em pessoas idosas e bebês, o calor prolongado poderia ser muito mais fatal. Tudo isso seria acima do limite do corpo humano, e ele não foi feito para suportar vários dias em condições de calor muito intensas. As cidades virariam verdadeiros infernos. O calor iria atingir o asfalto, e o asfalto iria absorvê-lo e não iria o liberar à noite. Ou seja, as noites iam continuar quentes, impedindo o corpo de se recuperar. Iam ter explosões de ar-condicionado, que poderiam causar apagões e piorar a situação enquanto estão sendo usados, já que o ar-condicionado libera calor quando está ligado, e casas sem resfriamento iriam piorar a situação do corpo. As cidades grandes seriam as que mais sofreriam. As plantas iriam secar, prejudicando colheitas. Florestas ficariam mais inflamáveis, causando incêndios gigantescos. Os rios ficariam aquecidos e, consequentemente, os peixes morreriam. Os rios e reservatórios iriam secar e não ia ter muita água para beber, plantar e gerar energia. E o corpo humano com isso, sofrimento total. Até porque, como você vai se hidratar se não tem água? Tudo isso intensificaria secas, aumentaria a chance de tempestades violentas, pois a água iria evaporar muito rapidamente, não tendo tempo para uma chuva se desmanchar e depois de algum tempo outra se formar. Todo o vapor iria tudo de uma vez e, consequentemente, desceria tudo de uma só vez. Nada divertido, certo? Mas agora, vamos para o próximo da lista, que também é muito destrutivo e até pior do que esse. Esse é o aumento do nível do mar. Sério, não é o que você pensa. Isso pode ser causado por duas coisinhas: derretimento de geleiras e calotas polares. E quando a água do mar se expande quando esquenta. E sim, a água também incha. Se prepare, agora vem as consequências. E isso faria praias desaparecerem, casas e ruas ficarem inabitáveis, sistemas de esgoto entrarem em pane. Sério, fico imaginando o cheiro. E alagamentos se tornarem frequentes, até mesmo sem chuva. Estradas e portos seriam danificados, usinas costeiras seriam ameaçadas e indústrias precisariam fechar ou se mudar. E ainda não para por aí. A água salgada iria invadir rios e lençóis freáticos, poços ficariam mais salgados e terras agrícolas perderiam a produtividade. Manguezais e áreas costeiras morreriam, animais perderiam áreas de reprodução e recifes de coral sofreriam muito. Cadeias alimentares inteiras entrariam em colapso. Milhões de pessoas poderiam ser deslocadas. Iriam surgir prejuízos econômicos absurdos e tudo isso aumentaria o risco de guerra por recursos. O pior, mesmo que a humanidade parasse de emitir poluição, o nível do mar continuaria subindo por décadas por causa do calor acumulado. Mas se prepare, porque o próximo é ainda pior. Os grandes sistemas climáticos são mecanismos gigantes que mantêm o clima equilibrado. Eles são correntes oceânicas, calotas polares, sistemas de monções e padrões globais de vento. Se apenas um deles falhar, já é o suficiente para acabar tudo. O mais famoso é o AMOC. Ele leva correntes de calor dos trópicos para o norte, mantém a Europa mais quente e ajuda a regular as chuvas nas Américas, África e Europa. Mas agora, desculpe te deixar em pânico, ele está enfraquecendo e se colapsar de vez, tudo acaba. A Europa ficaria muito fria, com invernos brutais, tipo um inferno de gelo. Chuvas caóticas na América do Sul e África aconteceriam. Secas severas em algumas regiões aconteceriam também. Aumento acelerado do nível do mar em algumas costas. E eventos climáticos super imprevisíveis aconteceriam junto com tudo isso. Outro problema enorme: colapso de grandes massas de gelo na Groenlândia e Antártica. Se isso acontecer, o nível do mar sobe em metros, não centímetros. O planeta absorveria ainda mais calor e ventos e correntes mudariam de comportamento. Mas agora, por que isso assusta tanto os cientistas? Porque eles não mudam devagar, eles aguentam até um limite e quando passam desse limite, colapsam rápido, resultando em tudo isso que eu disse. Agora, o outro é pior e está ligado diretamente a essa catástrofe. Esse daqui é o dominó climático. Imagine várias engrenagens quebrando em sequência, ou melhor, um efeito dominó. É exatamente isso o dominó climático. Começa assim. As emissões de gases continuam altas, o calor acumulado passa do ponto seguro e o calor deixa de ser estável e vira instável por padrão. Isso é só o gatilho. Com tudo isso vem o passo 2. As calotas polares começam a derreter.
E não é derreter lentamente, derreter rapidamente. Ela desmorona. O nível do mar começa a subir rápido demais. Uma nota. Isso é irreversível em escala humana. Uma vez que acontece, aconteceu. Não tem como voltar atrás. No passo 3, as correntes oceânicas enlouquecem. Correntes do Amok enfraquecem ou colapsam e o distribuidor de calor do planeta quebra. Com isso, clima imprevisível vira regra mundial. Agora vem o passo 4. Algumas regiões começam a ficar inabitáveis, porque agora não é só calor. Agora é calor junto com umidade, ou seja, nem água, nem sombra e nem ventilador ajudam. Agora o passo 5. Os alimentos colapsam. O calor extremo mata plantações. Secas e enchentes destroem safras. Oceanos quentes reduzem a pesca. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em vários países. Se um país quebra, outro não consegue ajudar. O último estágio. O passo 6. Migração em massa com instabilidade. Milhões ou até mesmo centenas de milhões de pessoas precisam sair de onde moram. Países não conseguem absorver tanta gente e disputas por água, comida e território aumentam. Sistemas políticos e econômicos entram em estresse extremo. Essa eu achei a pior parte. Não dá para resolver um problema por vez. A adaptação humana tem limites. Infraestruturas quebram antes de serem substituídas e alguns danos não tem como desfazer. Vamos acalmar um pouco porque, bem, isso é bem assustador. Mas se prepare, a coisa ainda não acalmou mesmo no modo suave. E se a Amazônia sumisse? Não é aquele negócio de fazer a humanidade sumir, mas também não é aquele nada demais. Tudo começa pelo desmatamento, queimadas, temperaturas mais altas e secas prolongadas. Como a Amazônia cria a própria chuva, toda a chuva da região começa a falhar. Quando muitas árvores somem, nuvens somem, a chuva some e mais árvores somem junto. Depois de tudo isso, o solo seca, árvores grandes começam a morrer e a floresta fica inflamável. Incêndios que eram raros ficam frequentes e matam árvores que demorariam décadas para crescerem. Além disso, impede a regeneração natural e abre espaço para a vegetação mais seca. A floresta densa deixa de se regenerar, surgem plantas mais resistentes à seca e a floresta fica parecendo um cerrado ralo. De repente, chega a um ponto de não retorno. Esse é o momento crítico. Mesmo parando o desmatamento e tentando reflorestar, a floresta não consegue mais voltar. Mas, por quê? Simples. A região ficou sem chuva, ficou muito quente e o solo ficou degradado. A Amazônia funciona como um ar-condicionado e distribuidor de chuva. Se essa função colapsa, teremos menos chuva no centro-oeste, menos chuva no sudeste e menos chuva no sul. Além disso, a agricultura sofre, as hidrelétricas produzem menos e o calor aumenta nas cidades. O problema deixa de ser regional e vira nacional. No mundo inteiro, o dióxido de carbono fica na atmosfera, o aquecimento global acelera e um regulador climático gigante desaparece. O problema deixa de ser nacional e vira mundial, claro. Isso não acaba com o planeta e com a humanidade, mas deixa ele mais quente e menos confortável, acabando com o nosso bem-estar. Espero que isso não ocorra. Mas aqui vem o importante. Ainda dá para evitar. Mas agora, vamos para um pior que esse. Agora o cenário é esse. Quebra simultânea de grandes regiões produtoras de comida. Esse é mais pesado que a Amazônia desaparecendo, mas ainda está na categoria suave. Começa com o clima instável, como por exemplo, calor acima da média, chuvas irregulares, secas frequentes e eventos extremos mais comuns. Cada região funciona, mas está no limite. De repente, os grandes produtores do mundo começam a falhar. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Europa, Índia e China começam a ter safras menores, perdas por calor intenso e perdas por chuva fora da época. Não é uma região por vez, são várias ao mesmo tempo. Normalmente, quando uma região perde a produção, a outra compensa, o mercado se ajusta e a crise passa. Nessa situação, não tem quem vai compensar uma região, porque todo mundo produz menos e os estoques globais caíram. Tudo isso faz a comida ficar mais cara, mas não causa o fim dela. Proteínas viram luxo, dietas pioram e países pobres sofrem muito. Com comida cara, os protestos aumentam, a política fica instável.
Ocorre a migração regional junto com disputas por subsídios e exportações. Alguns países bloqueiam exportações, guardam a produção e priorizam a população interna. E não tem como voltar atrás. Esse é o pior cenário no modo suave. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Assim você apoia todos nós para postarmos mais conteúdo para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.